Olá, sou a professora Nara Lisa, de Ciência do nono ano. Vamos começar comentando as últimas questões, que era sobre a distribuição eletrônica. Vamos falar sobre a regra. A regra é que as camadas são 7, e cada camada ela suporta uma determinada quantidade de elétrons. Então, quem seriam as camadas? K, L, M, N, O, P e Q. Qual é a quantidade de elétrons que cada camada pode suportar? O K no máximo 2, o L no máximo 8, o M no máximo 18, o N no máximo 32, o O no máximo 32, o P no máximo 18 e o Q no máximo 8 elétrons. E ainda tem a outra regrinha, que a última camada ela só pode suportar 8 elétrons e a penúltima camada no máximo 18. Vamos lá. O primeiro elemento foi o carbono. O carbono tem 6 elétrons. Então, no última camada, que é o K, que suporta no máximo 2 elétrons, vai 2. O L vai 4. 2 mais 4, 6 elétrons. O nitrogênio são 7 elétrons. O K suporta no máximo 2 elétrons. O L no máximo 8. Então, eu posso botar 5. 2 mais 5, 7 elétrons. Ok? E não estão infringindo as últimas duas regras. Que a última camada, ela possui no máximo 8 elétrons. Se vocês olharem, o L do carbono deu 4 e o L do nitrogênio deu 5. E a penúltima camada, no máximo 18, que seria o K, né? O K no carbono deu 2 elétrons e o K no nitrogênio deu 2 elétrons. Potássio. Potássio são 19 elétrons. Então, no K, no máximo 2 elétrons, o L no máximo 8, o M no máximo 8 e no N no máximo 1. O cálcio são 20 elétrons. O K no máximo 2 elétrons, o L no máximo 8, o M no máximo 8 e no N no máximo 2. Vamos voltar lá para o potássio. Se são 19 elétrons, 2 com mais 8 dá 10, 10 com mais 8 dá 18, com mais 1, 19. Por que que na camada M, que suporta 18, eu não botei o 9? Porque a última regra, o que é que ela diz? Que a última camada, ela tem que ter no máximo 8 elétrons. Quem seria a última camada do potássio? M. Como se no M eu botasse 9, então não pode infringir essa regra. Então, eu boto N, que vai 1 elétron, e faz 19. A mesma coisa aconteceu com cálcio. Se eu somar 2 com mais 8 dá 10, com no M, que suporta no máximo 18 elétrons, por que eu não botei 10? Para fazer os 20 elétrons? Porque infringe a última regra, uma das regras, que a última camada é no máximo 8 elétrons. Então, o M, a última camada tem que ficar 8 elétrons. E a penúltima no máximo 18. Então, como na última camada M só pode ficar no máximo 8 elétrons e não 10, então eu boto mais uma camada N com mais 2 elétrons. Não infringiu nenhuma das duas últimas regras. O argônio são 18 elétrons, então o K no máximo 2 elétrons, o L no máximo 8 elétrons e o M no máximo 8. Tanto é que o M ele pode ser até no máximo 18. Vamos ver se vamos infringir alguma das duas regras lá. A última camada no máximo 8 elétrons, então M igual a 8, né, aí. E a penúltima camada no máximo 18. A penúltima seria L, que é igual a 8. Criptônio, 36 elétrons. O K no máximo 2, L no máximo 8, M no máximo 18, 2 com mais 8, 10, 10 com mais 8 dá 28. Então, fica faltando mais 8 elétrons. N não suporta no máximo 32, então eu coloco o restante no N. Aí agora dá 36 elétrons. Será se infringe as últimas regras? Vamos lá. A última camada no máximo 8 elétrons. Quem é a última camada? N. Tem uns 8 elétrons. E a penúltima camada no máximo 18 elétrons. Então, o M é a penúltima camada, tá aí com máximo 18 elétrons. Vamos agora para as ligações químicas, na página 74. Em ciência, é importante procedimento é classificar os objetos em estudo, ou seja, separá-los em categorias de acordo com as suas semelhanças. Vamos inicialmente conhecer uma possível classificação de substâncias químicas, que as divide em 3 grupos, de acordo com suas propriedades. Com essa finalidade, as propriedades de algumas substâncias são apresentadas na tabela abaixo. As propriedades são temperatura de fusão,
condutividade elétrica no estado sólido, condutividade elétrica no estado líquido. A condutividade elétrica é a propriedade que diferencia um condutor de um isolante, conceitos vistos no item 4 do capítulo 2. Os condutores elétricos apresentam elevada condutividade elétrica, ou seja, cargas elétricas podem se movimentar através deles com facilidade. Os isolantes elétricos, ao contrário, têm condutividade elétrica nula. Em outras palavras, podemos dizer que os condutores elétricos conduzem corrente elétrica e os isolantes elétricos não a conduzem. Analise os dados da tabela e veja se você percebe quais são as regularidades usadas para agrupar essas substâncias em 3 categorias distintas. Registre suas conclusões no caderno e volte ela após estudar o capítulo, reformulando-as se julgar necessário. Aqui temos as propriedades, uma tabela com as fontes de temperatura de fusão, né, e as propriedades de algumas substâncias químicas, que seriam as substâncias iônicas, substâncias moleculares e as substâncias metálicas. Tipo de substância que estudaremos. Um dos possíveis critérios de classificação das substâncias, que é empregado na tabela da página anterior, dividi-as nos 3 grupos a seguir. Estudaremos a razão dos nomes dos grupos neste capítulo. Substâncias iônicas conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas não no sólido. Tem temperatura de fusão alta. Esse grupo inclui esses seguintes elementos químicos. E as substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica nos estados sólido e líquido. Apresentam temperatura de fusão mais baixa que as substâncias de outros 2 grupos. Nesse grupo também estão alguns desses elementos químicos, né? Tanto é a glicose, o cloro, a água, o iodo. Tem algum desses elementos químicos. Ao lado temos a safira, que é constituída principalmente de Al2O3, que seria o alumínio e oxigênio, uma substância iônica incolor. A cor se deve à pequena quantidade de impurezas presentes. Substâncias metálicas conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no líquido e têm temperaturas de fusão relativamente altas. Aqui se inclui o alumínio, a prata, e assim cobre, ferro, e assim por diante. Interrompa sua leitura por alguns instantes e procure na tabela periódica os elementos que formam essas substâncias. Verifique se são metais ou não. A que conclusão você chegou? A atividade fica para a próxima aula. Bons estudos!